Hoje nós vamos de novo aqui de Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, e nós vamos olhar um pouquinho para o aspecto do masculino. A vergonha, né? A vergonha para o homem, como os homens vivenciam a vergonha, essa vergonha como os homens vivenciam, está muito atrelada a essa percepção de fracasso. Quantas vezes o homem se acha, tem aquela velho estigma lá, não seja um fraco, não seja um fracassado. E ter vergonha ou expressar a sua vulnerabilidade ou expressar a sua limitação é como se fosse um fracasso. Tudo isso vem de uma pegadinha muito simples, né? Quando a gente é pequeno, a gente simplesmente quer crescer. E aí a gente quer ver a vida do adulto, a gente brinca, né? Como vai ser grande? Ah, eu vou ser empresário, eu vou ser agricultor, eu vou ser bombeiro, eu vou ser policial. Brinca de várias situações de ter essa profissão. E ser adulto significa isso, ter uma profissão, ser grande e ter uma profissão. Só que a maior parte das vezes esse processo de crescimento ele passa tão rápido que às vezes a gente já está ali naquela postura, naquele tamanho, digamos assim, mas a nossa mentalidade, o nosso aspecto emocional ainda não evoluiu. Então o que acontece? Depois que a gente termina o colégio ou a faculdade, para quem faz faculdade, um curso técnico, alguma coisa, mas é como se, eu já sou grande, já estou ganhando meu dinheiro, como eu estou ganhando meu dinheiro, eu já sou adulto. Então eu já mando na minha vida. E nesse mando da minha vida é como se eu esquecesse a possibilidade de que a vida ainda está sempre me ensinando. A vida vai continuar a me ensinar outra e outra e outra e outra vez. E isso não vai ter fim. Por isso que eu preciso de tempos em tempos voltar a ter uma atividade para que eu possa perceber as minhas fragilidades, as minhas vulnerabilidades, e isso não como um problema, mas sim como um aspecto onde eu ainda posso me aprimorar, onde ainda posso ter condições de voltar e olhar lá para aquela minha criança, que ela estava de alguma maneira se sentindo que já estava completa, mas a gente não está completo. Enquanto a gente está adulto, grande, eu só estou grande, eu não estou adulto emocionalmente. Por isso que é tão importante, por isso que os monges tibetanos, de tempos em tempos, eles criam um novo hábito, criam um novo desafio. Se eu já sei 6 idiomas, vou para o 7º. Se eu já sei tocar violino, mas não sei tocar violão, vou tocar violão. Se eu já sei Tai Chi Chuan, vou aprender Karatê. Por quê? Porque dessa maneira eu tenho condições de olhar para esse meu ser adulto, mas voltar a ver as vulnerabilidades, as fragilidades, sem eu me sentir um fracassado, mas sim percebendo de que ali eu tenho uma outra possibilidade de crescer e de me evoluir. Então nós homens, de alguma maneira, como temos, a gente já viu nas outras semanas, como temos esse fardo, digamos assim, ou encargo social por essa energia masculina, ser desbravadora, tem também essa questão de ter que ser o provedor. No ter que ser o provedor, eu me envolvo de um manto de perfeccionismo. A mulher no perfeccionismo, que a gente viu na semana passada, no perfeccionismo da beleza, da ser a boa mãe, a boa esposa, e o homem no perfeccionismo de ter que ser o trabalhador, o provedor, o que aguenta todos os desafios. Eu me lembro uma vez que eu tinha um cliente de que estava se sentindo pressionado, e aí eu disse para ele, ok, e por que tu não chora? Qual é o problema? Não posso chorar, porque a minha esposa disse que eu não posso chorar. Eu digo, quem foi que disse isso? Isso é o conceito dela, da visão dela, que talvez a mãe dela exigisse do pai dela, de que ele jamais poderia ceder, jamais poderia chorar, porque se ele chorasse seria um fracassado. E aí ele estava se sentindo sobrecarregado daquilo. E foi, daqui a pouco ele chorou e sentiu, uau, que alívio. E aí foi interessante que teve uma outra sessão depois, ele disse, não, mas Ricardo, a minha esposa disse que se o meu terapeuta disse que eu posso chorar, eu sou um fraco e o terapeuta é um fraco também. Eu disse, aqui está o estigma, aqui está o rótulo, mais uma vez. E que na verdade talvez ela também não se permita chorar e precisa exigir de ti que seja essa fortaleza para ela. Mas tu pode ser tu. E eu tenho certeza que se tu chorares, tu vai poder acessar a tua vulnerabilidade e ela vai poder acessar dela e aí juntos vocês vão poder crescer muito mais. Então esse é o detalhe para a gente ver como fazer todo esse crescimento.
E aí então, como eu mostrei no começo lá, nesse livrinho da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, então como os homens vivenciam a vergonha? Os homens... quando ela pediu para os homens definirem a vergonha. Como é que os homens definem a vergonha? Vergonha é fracasso. No trabalho, no campo de futebol, casamento, na cama, com as finanças, com seus filhos. Não importa onde. Vergonha é fracasso. Vergonha é ser errado. Não fazer algo errado, mas ser errado. Olha o peso dos rótulos. Vergonha é a sensação de ser defeituoso. A vergonha acontece quando as pessoas pensam que você é fraco. É humilhante e vergonhoso não ser visto como alguém durão. Preciso ser alguém durão. Aqui eu me lembro um pouco do meu pai. De que meu pai ele tinha um coração tão grande, mas tão grande, que ele era capaz, às vezes, até de se precisar, não, toma aqui, pega minha roupa e tal. Mas, ao mesmo tempo, para não mostrar esse coração gigante, ele muitas vezes ele era ríspido e acabava humilhando pelo medo de ser humilhado ou de ser visto como fraco. Minha interpretação, né? Revelar qualquer fraqueza é vergonhoso. Vergonha é fraqueza. Demonstrar medo é vergonhoso. Não podemos demonstrar medo. Não podemos ter medo. Não importa do que. Vergonha é ser visto como o cara pode ser facilmente dominado. Nosso maior medo é sermos criticados ou ridicularizados. Essas duas coisas são extremamente vergonhosas. E aqui a gente passa a ver o quanto é tudo rótulo dessa nossa parte imatura, desse nosso eu imaturo que não teve a confiança de aprender a se respeitar, de aprender a se amar, de aprender a se valorizar. Percebam que todas elas estão relacionadas externamente, com a opinião externa, ou seja, eu não tenho a menor baliza de mim. Eu estou o tempo inteiro me colocando conforme a opinião dos outros. É óbvio que conforme a opinião dos outros eu não vou atingir, porque ninguém jamais vai atingir o papel máximo da expectativa do outro. Mas eu preciso perceber de que aquele é o meu máximo agora, depois esse é o meu máximo agora, depois esse é o meu máximo agora, depois esse é o meu máximo agora, esse é o meu máximo agora. É uma curva crescente, não é linear, não é exponencial, mas a gente vai crescendo à medida que eu vou encontrando os meus fracassos. E eu adoro o exemplo do Thomas Edison, que o Thomas Edison ele dizia, não é que eu errei, eu apenas descobri como não chegar aonde eu quero chegar. Isso é um homem que sustenta a sua capacidade de acertar e de errar. Esse é um homem saudável. Por mais que dissessem para ele, tu errou, larga a mão disso, tu não vai saber, tu não vai conseguir nunca, não sei o que lá, aquele monte de baboseira que a gente é acostumado a ouvir. Não, cara, sim, eu admito, eu não cheguei nesse resultado dessa vez. Mas eu vou mudar aqui. Eu vou continuar, é diferente a persistência da obstinação. A obstinação, não, tu que está errado, eu vou fazer isso aqui, custe o que custar. Aqui eu estou na obstinação. A persistência é o ter aquele olhar crítico, científico. Assim como nós devemos ter esse olhar crítico, científico de nós. De perceber, opa, hoje eu fiz, deu certo, hoje eu fiz, não deu certo. O que eu fiz de diferente? O que eu mudei? Qual foi a retrospectiva desse meu dia para que eu possa perceber que deu diferente? Percebam a diferença? Aqui, homens, nós precisamos sim observar isso. Aqui, mulheres, vocês precisam sim, de alguma maneira, encontrar o apoio, ser o apoio para esses homens. Eu me lembro uma vez de um trabalho com a Fabiana Saca, minha facilitadora, e aí ela dizendo, o homem vai para a luta, a energia masculina vai para a luta. E volta. E sempre que ele volta, ele aguarda aquele colo. Não é um colo de mãe, mas é aquele invólucro de receber. Daquela mulher que está lá que pode nutri-lo de amor. Porque ele foi e entregou tanto e ele se esqueceu de si. Então voltar a restabelecer esse amor a ele, para ele voltar a encontrar as forças em si, para depois ir para outra batalha. Ao mesmo tempo é papel desse homem guarnecer essa mulher, trazer essa segurança, tranquilidade.
Vejam, todas as mulheres, por mais que elas sejam bem determinadas, isso aqui, em algum momento ela busca aquele homem, porque o homem reforça o poder dela, ele é o alicerce. Mesmo que seja tipo fraco, mas ele está ali. Porque talvez aqui tenha uma inversão um pouco da energia, talvez ele tenha uma energia mais feminina, de acolhimento, e ela uma energia mais masculina, mas aqui está o papel, o propósito para que eles saibam como um nutrir o outro e cada um se apropriar da sua energia. Quando eu me aproprio da minha energia, é onde eu tenho força. Nas cartas de Cristo, ele dizia de que o homem, algumas vezes ele vai nascer mulher, e a mulher vai nascer homem, e vice-versa. E na próxima jornada, se a jornada anterior for muito forte, ele vai trazer traços daquela jornada anterior. Então ele vai precisar uma, talvez duas, três, para ele conseguir realmente se perceber neste outro invólucro, viver essa experiência. Voltando para o homem aqui, então. Não seja considerado um fraco. Essa é a máxima. E aí ele usou uma das coisas que utilizaram bastante é a imagem de uma caixinha, para exemplificar a vergonha, como se o homem tivesse preso numa caixinha e ali ele ia encontrar toda essa sua vergonha. Quanto ao desemprego, né, estar desempregado é estranho. Meu pai sabe, meus dois amigos sabem, meus dois amigos mais próximos sabem, minha esposa não sabe. Há 6 meses, todas as manhãs, eu ainda me arrumo e saio de casa como se fosse para o trabalho. Sei que eu me dirijo para o outro lado da cidade, me sento em um banco de praça e procuro emprego. Ao mesmo tempo, ele traz aqui de que ela não sabe e nem quer saber. E mesmo que já soubesse, ela ia querer que eu continuasse fingindo. E acredite em mim, se eu arranjar um novo emprego, é só contar depois que já estiver empregado e ela ficará agradecida. Saber a verdade mudaria sua maneira de me enxergar e ela não está interessada nisso. Algumas vezes tem esse rótulo em alguns relacionamentos, não estou dizendo todos. Então é fundamental de ver, mas não é um ver aquela situação que está passando e simplesmente passar a mão. Não, tá tudo bem, tu vai conseguir. Não, tem que ter uma forma. Tá, ok, e o que eu posso fazer? E como podemos fazer diferente? E o que tu precisa? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Tem alguma forma? Queres que eu faça algum contato com algum lugar? Buscar alguma outra maneira? Então, essa é a maneira de que o casal vai aprendendo a lidar, a estar juntos. Esse homem, ele já tem, não é nem só o homem, esse campo mórfico de informação para o masculino já traz essa situação de ele estar rotulado a isso. De que ele precisa demonstrar ser forte. Que a maior vergonha é ser fraco. E ser fraco, gente, não é expressar as suas emoções ou vulnerabilidades. Muito antes, pelo contrário. Eu já disse muitas vezes que eu acho que o homossexual, algumas vezes, ele é muito mais macho do que o hétero. Porque ele bancou aquela escolha. Então eu preciso bancar essas minhas situações. Se eu estou lá no futebol, eu não estou jogando direito, não tô acertando a bola, eu estou ruim no gol, assume. Cara, eu estou ruim demais. O que eu preciso fazer para melhorar? Não, eu estou bom, não, vai, vamos brigar. Assume. A dor maior é esse reconhecimento. Só que percebam, gente, percebam homens e mulheres para com os homens. Se eu não reconheço isso, como é que eu vou evoluir? Para que eu possa evoluir uma receita, eu preciso primeiro observar o status, onde ela está. E eu posso fazer diferente e buscando um novo status, uma nova possibilidade. Porque do contrário eu estou preso naquela situação, naquele estigma. E aí fica essa situação de, mas é muito vergonhoso, eu não vou dar conta. Testa. Experimenta. Eu lá nos meus 7, 8 anos de idade, eu acho, de tanto chorar, eu simplesmente disse, ok, cansei de ser chamado de marica. Marica, chorão, marica. Tá bom, engoli o choro, nunca mais chorei. Ou chorava de raiva, mas eram excepcionais as situações.
até depois eu aprender a me encontrar. E quando eu me encontrei, teve um momento que eu chorei muito. E aí no que eu chorei muito, eu vejo que hoje eu posso sim expressar a sensibilidade, expressar a minha emoção. E isso não me faz mais homem ou menos homem. Eu simplesmente estou trazendo aquilo que eu estou sentindo. Tem até um dos grupos, que é um dos grupos de homem, eu disse, olha, vocês homens, nós homens, chorem. E devemos chorar. Porque não tem por que eu chegar e dizer, desculpa, eu me emocionei aqui. Não, chora. Chora e toma consciência que está chorando. Não é mais a tua criança que precisa pedir desculpa achando que é um fraco, indefeso. É o teu eu adulto agora, expressando algo que nos faz parte. Nós temos essa matéria para isso. Para sentir, para expressar, para manifestar. Bom dia, Val. Bom dia, Rê. O que podemos fazer juntos? A parceria. Saudades desse momento de paz e sabedoria. Que bom, Rê. Vamos lá, Zuza. O que podemos fazer juntos, né? Uma das coisas importantes, eu acho que é a revelação amorosa. Primeiro passo, aprender a se observar. Depois de se observar, aprender a se amar. Quando eu estou aprendendo a me amar, eu posso aprender a ter autorresponsabilidade. Então, cada um vai fazendo isso. Depois dessa situação de autorresponsabilidade, eu posso entrar nas discussões, digamos assim, com a chamada revelação amorosa. O que é revelação amorosa? É tu chegares para o teu marido e dizer, querido marido, eu estou vendo que está passando por uma dificuldade. E quando tu está passando por essa dificuldade, eu me sinto de alguma forma indefesa, se for o caso, ou eu me sinto aqui pronta para poder te ajudar de alguma maneira, mas eu não sei como. E eu fico com medo de te dizer qualquer coisa e que isso possa te magoar. Que isso possa te fazer perceber pior do que aparentemente tu já estás demonstrando. E dizer para ele, agora fala o que tu sente, para que ele possa encontrar sem querer provar nada para ti. Ok, querida esposa, sim, existe algo em mim. Eu tenho medo de falar. Parece que se eu falar, eu estarei sendo fraco, eu não estarei dando conta, e realmente tem algo pesado. E na minha família, o homem tinha que sempre ser essa fortaleza. E eu não estou sabendo ser. E aí podem ir ajudando a depurar isso. Ok, e aonde? Ok, te ouvindo dessa maneira, eu me lembro também dos meus aspectos como mulher, de quando eu me exigia, de quando eu tinha que ser bonita, quando eu tinha que ser perfeita, quando eu tinha que ser a mãe ideal. Isso também me sobrecarregava. Eu entendo esse teu aspecto. E eu sou muito grata quando tu pudesse, em algumas situações, me ajudar. E ele pode ouvir isso e ver de que outra forma também pode. Então percebo, quando eu vou trazendo a verdade, eu vou deixando ruir essas paredes de ilusão, o castelinho de areia, de cartas, as armaduras, né, André? Bom dia, André. Para que eu possa seguir em frente. Porque senão eu estou preso numa utopia. E a relação a dois, gente, sempre vai haver fricção, porque a fricção é o atrito para que eu possa crescer, mas a relação a dois é o melhor espaço para esse crescimento. Porque se eu não tiver verdade com a minha esposa, eu vou ter com quem? Eu vou ter com quem? Com os amigos do bar que eu tenho que me enaltecer, me colocar maior? Do futebol? Do trabalho? Eu preciso sim criar um espaço para esse homem perceber as suas vulnerabilidades e encontrar a força dele. A verdade está a força está na verdade. Quanto mais ele encontra a verdade em si, mais acha a força. Aconteceu uns imprevistos, por isso esses dias não foi possível estar na live. Tranquilo, Rê. Perfeito, Susan. Tá. Vamos em frente. Os criticam o tempo todo.
por não serem acessíveis e vulneráveis e por fugir de intimidade, ao mesmo tempo que estão na frente daquela caixa apertada onde seus homens estão agachados, se escondendo. Então, ela trouxe assim: eu não estava preparada para ouvir dos homens sobre como as mulheres de suas vidas, mães, irmãs, namoradas, esposas, os criticam o tempo todo. Perceba, essa crítica ela coloca mais para baixo. Porque aumenta o fardo. E a crítica não é proposital. Às vezes é espontâneo. Porque está tão encroado também nessa relação, assim como está encroado o estigma de que o homem tem que cobrar a mulher perfeita, linda, maravilhosa e boa mãe, a mulher tem que, para se vingar, ela tem que cobrar que aquele homem seja perfeito, forte, trabalhador e não fraco. Já que cada um está preso na sua armadura. Então eu preciso ver como ruir essa armadura e ver como que a gente pode construir de uma nova forma. Os homens, nós pedimos o padrão doloroso que emergiu da pesquisa dela com os homens. Nós pedimos que eles sejam transparentes. Olha isso, mulheres, queridas mulheres, ouçam. Nós pedimos a eles que sejam transparentes. Suplicamos que nos deixem entrar e imploramos que nos digam quando estão com medo. Mas na verdade é que a maioria das mulheres não segura essa barra. Nos momentos em que os homens se mostram verdadeiramente vulneráveis, a maioria de nós entra em pânico e se expressa com indignação e desprezo. Mas os homens são muito inteligentes. Eles conhecem os riscos e percebem nos nossos olhos como estamos pensando. Vamos lá, recomponha-se, haja feito homem. E aí vem o ciclo de inverdades. Eu não falo a verdade porque ela também não aguenta, ela também me cobra, eu fico... Aqui não tem uma relação. De novo, gente, não é eu me colocar, a mulher se colocar no papel de mãe. De ali como mãe, de ficar, não, vem cá, oh, pobrezinho. Não. É no lugar de esposa. É igual. De poder ver, sim, eu te entendo. Ou eu posso começar a te entender. Eu tenho algumas exigências assim também, com o meu papel de feminino. E como a gente pode fazer? Eu digo sempre que a dor é inevitável, o sofrimento é uma escolha. O que quer dizer com isso, Ricardo? Quanto mais eu acesso essa fraqueza, vamos resgatar. Pensamento é um campo elétrico. O pensamento vai para o julgamento vem para a emoção, e a emoção ela pode se tornar um campo magnético. Mas essa emoção somente quando eu sinto. Quando eu não sinto, ela ainda está no campo do pensamento, mental. Como o Caibalion dizia, o universo é mental. Aí ela volta para o pensamento, e aqui eu fico num looping. Quando eu trago ela para o sentimento, eu tomo consciência disso. Através do meu corpo. Eu só consigo sentir emoção no meu corpo. E o meu corpo, quando tu começa a fazer um exercício, ele dá aquelas tremidas, dói. Então eu preciso trazer essa emoção para o corpo. Como é que é sentir o fracasso? Sente o fracasso. E aqui de novo eu volto para a jornada que nós vamos fazer ano que vem do Cavaleiro Preso na Armadura, onde ele diz em uma parte do livro de que nós temos os nossos talentos natos. Você é bondoso, generoso e forte. Eu não tenho que provar para os outros que eu sou. Mas a minha mente veio um pensamento, um julgamento, me fez crer que eu sou um fraco. E como me fez crer que eu sou um fraco, eu vou para a vida correndo para provar que eu sou um forte, mas aquilo continua me martelando. É como nas constelações se diz que não adianta eu estar na vida fugindo da morte. Eu preciso estar na vida para entregar o meu melhor à vida. Então esse homem precisa compreender. Ele precisa sentir. Outro dia eu fiz um exercício, foi exatamente isso. Eu disse, como é que eu tenho confiança? Como é que eu imprimo mais confiança? E eu parei e fiquei confiança. Mas parecia que tinha uma certa resistência em algumas partes do corpo. Eu digo, tá, então não é através exclusivamente da afirmação. Pode ser que na afirmação eu possa levar mais tempo, ou com a afirmação possa dizer, nossa, como é bom ter tanta confiança, fica um pouco mais suave. Mas se tem uma partezinha de mim que desconfia,
E aí eu comecei a sentir como é que é sentir a desconfiança. Não confiar em si. E aí eu comecei a sentir, eu não confio. Como é que é sentir a não confiança? Como é que é sentir a desconfiança? Não credibilidade, não confiança. Como é que é sentir isso? Aonde está no meu corpo? Eu senti no meu quadril, nas minhas pernas, senti o músculo enrijecer. Vamos lá, mais forte, corpo, me mostra como é que é isso. Até aquilo me atravessar. Até aquela dor, sabe, a dor do alongamento, que tu vai fazendo mais um pouquinho, inspira, solta o ar, mais um pouquinho, inspira, solta o ar, mais um pouquinho. Da mesma forma. No que eu fui fazendo isso e fiz o meu Ho'oponopono emocional, quando eu vi tinha se dissipado a nuvem da desconfiança. E ao se dissipar a nuvem da desconfiança, eu pude perceber que a confiança sempre esteve lá. Ela simplesmente emergiu naturalmente, como algo que já me pertencia. Algo de que eu não tenho que provar que eu confio. Se eu confio. Ponto. E aí sai daquela representação. Então esse é uma das formas que eu vejo de proporcionar essa cura. Através do sentir aquilo que eu nego, eu tomo consciência disso, dissolvo o campo emocional que continua perpetuando, o campo mental, tomei consciência no meu corpo, provei para mim mesmo o que é um e o que é o outro, eu posso seguir em frente. Bárbaro, né? Os homens sabem que as mulheres realmente querem. Elas querem que a gente finja que está vulnerável, mas acabamos nos tornando muito bons em fingir. Encobrir a vergonha machuca, tanto quanto expô-la, e aqui machuca tanto homens quanto mulheres. Porque ambos sabem que é fake. E a gente fica nutrindo fantasia. Gente, nós estamos na era da verdade. Vocês viram quantos filmes eu trouxe aqui e sempre a chave era a verdade. Dizer a verdade, não importa, doa a quem doer. Como Collor dizia, duela a quem duela. A verdade. Só a verdade. E quando eu trago a verdade, eu preciso saber ouvir também a verdade. Para que eu possa, de alguma maneira, apoiar esse homem. Para que eu possa, se eu sou uma mulher que tem uma energia masculina forte, também saber apoiar essa minha energia. De que neste momento eu estou assim. Neste momento eu busco ser perfeita. Estou numa armadura. E, gente, não tem problema nenhum da gente chegar e dizer, é mesmo, tu estava certo, tu estava certa. Eu posso fazer diferente. Como a Brené Brown trouxe a dor dela de ser julgada, criticada sobre o corpo físico ou sobre a capacidade dela como mãe. A gente vai sentir a dor. Alguns dias, algumas horas. Mas quanto mais eu não posso negar, quanto mais eu tomo consciência dela, mais ela se dissolve como um efervescente. É como se a dor fosse aquele efervescente, mas eu estou olhando aquela pastilha efervescente e aí ela vai soltando as bolinhas, vai desfragmentando até se diluir inteiramente naquele copo. É exatamente isso que a gente vai fazendo. Quando eu vou tomando consciência dessa dor toda. O que mais? Aqui uma outra frase, né? Quando perguntei se ele achava que a intenção da esposa de atingi-lo ou envergonhá-lo, ele respondeu, não tenho certeza. Quem pode saber? Recusei um emprego que me pagaria muito mais, porém exigia que eu ficasse fora, viajando 3 semanas por mês. Ela disse que me apoiava na decisão, pois ela e as crianças sentiram muita saudade de mim, mas agora fica fazendo comentários sobre dinheiro aqui e ali, e eu não sei mais o que pensar. Então, algumas vezes a gente precisa perceber nesse relacionamento também qual é o tipo de apoio. Vamos lá, vamos passar por uma situação crítica? Vamos passar por uma situação crítica. E aqui eu sou obrigado a honrar e admirar mais uma vez a minha esposa amada. Quando a gente se reencontrou, eu era um empresário bem-sucedido, estava trabalhando em São Paulo, viajando para um lado, para o outro, tinha uma boa renda, uma boa verba, só que aquilo em algum ponto estava me tornando infeliz.
E aí eu disse para ela, eu sinto que tenho que fazer uma guinada. Eu preciso fazer uma guinada. Vou me tornar terapeuta. Vou começar com Reiki. E ela disse, ok, se isso é o que vai te fazer feliz, ok. Mas saiba, como profissional liberal que eu sou, ela é fisioterapeuta, como profissional liberal que eu sou, haverão dias de bastante receita, dias de pouca receita. Vão ter altos e baixos. Não é uma constante como a que tu estás acostumado. A gente vai ter só que se reordenar nas nossas finanças para que a gente possa ver como fazer acontecer. E aquilo foi de uma rendição e verdade tão linda de ambos que nunca nos faltou nada. A gente de alguma maneira estava sempre se apoiando e fazendo acontecer. Havia momentos de aperto, sim, havia momentos de aperto. E a gente buscava, ok, o que podemos fazer? Como podemos fazer diferente? De que outra forma? E sempre que a gente se rendia a entregar o nosso melhor, vinha, às vezes não vinha exatamente daquele lugar onde a gente estava imaginando, mas vinha o recurso. E tudo acontecia. Então, é importante sim, é fundamental sim, encontrar uma maneira de apoio. Para mim foi fundamental tudo isso. Para que pudesse passar e a gente pudesse ver como continuar a construir, como seguir em frente. Respira, Ricardo. Irritados ou retraídos? Quando se trata de homens, parece haver duas reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. Quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Alguém de vocês já viu esse tipo de reação? É como se quando tocasse ali na ferida da imperfeição, por isso que eu digo, os homens têm mais dificuldade ainda de encontrar esse ego imaturo. Chegar e dizer, tu tá errado nisso daqui de cara, na lata, nossa, é como cortar, passar uma faca. Eu ia dizer uma coisa pior, mas ele precisa, de alguma maneira, ser conduzido a ver. Porque ali são duas situações. Uma tá a ferida de realmente do erro e a outra a ferida do orgulho, do ego imaturo. Nossa, não, mas eu não fiz isso. E aí, como ele faz? Ou ele responde com raiva ou ele se retrai. Fica completamente retraído. Enquanto ela tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele, isso daqui é uma situação de jogo, né? Não seja maricas, fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta de todo o corpo. Naquele momento, ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo, não ter permissão para demonstrar medo, não ter permissão para ficar vulnerável. Isso aqui é um depoimento do livro, né? Quando perguntou o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva e foi com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes a minha raiva transformando os meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. E aqui ele traz aqui, ó. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando a minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e relacionamento com os meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. Então foi uma pessoa que se tornou terapeuta e quanto a gente precisa entender tudo isso. Ou seja, essa demonstração de raiva muitas vezes volta a ser aquele padrão original. Eu já trouxe para vocês, no meu primeiro casamento eu tinha, porque o exemplo dos meus pais era esse. Meu pai, como ele tinha uma imaturidade emocional, cada vez que ele se sentia acuado, ele reagia com raiva. Ou ele ficava beiçudo e ficava no gelo, fingindo, ignorando que aquela pessoa não estava mais lá. E aí muitas vezes eu fazia a mesma coisa.
repetia, porque afinal de contas esse era o modelo que eu tinha visto. Eu não tinha visto um outro modelo com respeito, com amorosidade, com diálogo, com verdade. Eu só sabia agir daquela forma. E muitos homens estão aqui assim. E muitas mulheres também só sabem agir dessa maneira de cobrar e não sabem ver que aquele homem é um ser humano também, que está em evolução também, que precisa também de alguma maneira um diálogo para ele poder se encontrar, para ele encontrar suas forças. E mulheres, vocês não sabem o quanto vocês são importantes para nós. Para que a gente tenha aquele objetivo de voltar, são as mulheres e os filhos, como o Wilson lá, o náufrago, né? Tom Hanks, que ele ficou preso na ilha, 2, 3, 4, 10 anos, não me lembro quanto tempo foi. A única coisa que motivava ele era voltar para ver a esposa e os filhos. E nessa motivação ele se reinventou, arranjou coragem para ir em frente. É assim. Então, vocês são extremamente importantes. Por isso que é ponta, principalmente porque a mulher traz o feminino, esse feminino que é a mãe, aquela que nutriu o homem. Não que ele tenha que enxergá-la como mãe, mas sim de que ele pode enxergá-la como esse apoio de crescimento. Eu acompanho um casal também, na verdade uma das partes do casal, e é lindo, quanto mais eles estão em verdade com eles, mais eles crescem. E mais essa parte me traz o quanto estão crescendo, o quanto estão evoluindo, através da verdade, através de se revelarem, através de perceber que aquilo que eu estou vendo no meu companheiro, na minha companheira, não é exclusivamente dele ou dela, eu também tenho esse aspecto de alguma forma. Então vamos ver como é que a gente pode se ajudar para sair desse mar de lama aqui, desse mar de fuga. É difícil ouvir a verdade, é um treino, né, André? É um treino. E nessa questão da verdade, a questão é de que a gente ouve com ouvidos de julgamento. Nosso maior treino e desafio é o sair desse ouvido de julgamento, de ouvir a verdade desse homem ou dessa mulher e perceber o que isso me toca. Lembra como a gente tem feito no grupo? Quando eu te ouço falar assim, eu lembro do meu aspecto que viveu algo semelhante assim, assim, assado. Isso traz empatia, gente. Porque toda vez que eu estou simplesmente trazendo o julgamento para o outro se sente mais errado. Agora, quando eu revelo de que eu também passei por uma situação, é como se eu pudesse relaxar e ver, uau, eu não sou o único. Ok, tá bom. E como é que tu conseguiu sair disso? Vem a pergunta depois. E como é que tu conseguiu sair? O que tu fez para sair? Nossa, eu atravessei, eu senti a verdade daquilo lá. Então me ajuda. Me ensina. Aí eu posso trazer esses aspectos. Inspiradora a sintonia de vocês. Que bom, que bom. É possível. E quando eu busquei isso daí, esse relacionamento, segundo relacionamento, quando já vi que estava separando, eu dizia, eu quero uma mulher para estar em igualdade. Eu não quero ser melhor nem pior. Eu quero estar em igualdade. E quero que ela também queira estar em igualdade, nem querer ser melhor nem pior. Isso a gente sempre procura fazer. Estar em igualdade. Estar em igualdade. Estar em verdade. Tanto é que quando a gente estava para... Já trouxe esse exemplo também. Quando a gente estava para se mudar para cá, eu disse para ela, estou sentindo que tem uma parte minha que não está se amando bastante e tem uma parte minha que ainda está acostumada a um campo familiar de traição. E que pode ser que nesse novo lugar eu venha te trair. E a gente viveu aquilo ali. Vivemos toda essa dor de uma traição como se ela tivesse realmente acontecido. Foi uma semana. Com raiva, ela querendo ir embora. Eu dizer, calma, a gente está só atravessando por isso. Nós estamos só vivendo enquanto está nesse campo do pensamento. Vamos sentir. Vamos atravessar. E no que a gente sentiu toda essa dor, atravessando, a gente percebeu, uau, pô, é forte, né? É forte essa dor da traição. Que loucura. E agora, estamos prontos, podemos nos mudar, estamos mais fortes, nos compreendemos melhor, sabemos dessas possibilidades. Eu entendi mais uma vez de que toda vez que eu estou olhando para o lado de alguma coisa, significa de que eu não estou me amando. Queridos homens, quando vocês estão olhando para os lados,
é porque vocês não estão se amando. Idem as mulheres. Eu estou buscando alguém para que possa me olhar, porque a gente foi ensinado o tempo inteiro a só se sentir amado através do outro, da outra. A utilizar a conquista como um troféu. Troféu é estar em verdade. É poder crescer. E não existe coisa mais linda do que um relacionamento assim. Com amor, com verdade, com crescimento, com cumplicidade. Eu não sabia que era possível. Eu digo, é possível, vivo, amo. Mas quanto mais em verdade eu estou comigo, mais eu permito que ela também esteja em verdade. Para que a gente possa continuar. Então agora, já sabendo das vergonhas das mulheres na semana passada, quem não assistiu é só assistir ali na quarta-feira, eu falei sobre a vergonha das mulheres. Agora a gente sabe da vergonha dos homens. E vamos ver no relacionamento a dois, como que a gente pode fazer diferente. Como que a gente pode, cada um, encontrar a sua verdade, compartilhar com amorosidade. Não compartilhem dizendo, não, porque tu fez isso. Não. É sempre, essa tua atitude me fez lembrar de quando a minha mãe fazia ou de quando meu pai fazia. E eu me sentia assim, assim, assado. E isso me faz eu me distanciar, isso me faz eu me sentir um fraco, isso me faz eu me sentir um frouxo, seja lá o que for. E buscar para essa tua companheira ou para o teu companheiro que traga também a verdade. Eu quero saber o que tu sente, aonde isso te faz lembrar na tua infância atitudes semelhantes que tu passou. Não o que tu vai querer me dar de opinião para me salvar. Não. Sai da pegadinha do malandro da salvação. Trazendo isso daí da outra parte, aí tu vai poder perceber aonde que ela está aí, por que ela agiu daquela maneira. Por que aquela maneira é o piloto automático que ela tinha. Esse era o padrão do pai e da mãe dela. Ah, entendi. Entendi. E como a gente pode fazer diferente? E como nós podemos criar uma nova forma? É para isso que a gente está aqui no relacionamento. É para isso que existem os relacionamentos, para que a gente possa buscar novas e novas e novas formas. Só na lua de mel, André. Porque na lua de mel, lembra, eu já trouxe aqui também, a lua de mel eu ainda estou na paixão e na escolha ali. Eu já tenho alguns aspectos que eu estou escolhendo daquela pessoa, né? Por mais que eu já tenha passado pela celebração, mas eu ainda não entrei na rendição de seguir o outro a qualquer preço. Esse é um exercício. É um exercício. Temos a vida inteira para isso. Ok, ladies and gentlemen, estou atrasado. Bora. Se acolham, sintam essa informação, coloquem, levem ela para o seu coração. Hoje não vai dar tempo de fazer a nossa ativação maravilhosa aqui, vou ter que fazer na plataforma vizinha, mas amanhã acredito que vai dar tempo. E amanhã tem um filme que a Leila trouxe para a gente, sugeriu aqui, um filme bem bacana também. Eu já vi outros filmes ali também, André. O Guia da Família Perfeita, se não me engano. Cadê? Mas é o Guia da Família Perfeita, eu não anotei na minha listinha aqui. Que eu já vi e que ele traz muito essa questão dos relacionamentos com pai, com filhos, de como estar em verdade, sair dessa armadura. A gente está muito na situação, mas é o que todo mundo faz. Mas é o que todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. E cada um de nós tem uma ideia, uma possibilidade, uma criatividade única. Então, vamos voltar a olhar para dentro. Dentro desse fluxo. E é bom, né? Esse fluxo de amor, de confiança, de cumplicidade. Isso é uma construção. Através da verdade. Bora lá. Beijos, abraços. Tamo junto. Até amanhã, 6h39.